Pessoal, boa noite. Vou esperar um pouquinho as pessoas começarem a entrar. O Instagram tá avisando que eu tô online. Hoje a live vai ser sobre uma crença limitante que eu luto contra ela sempre, desde sempre, que é a crença de que eu tô velha demais. O medo de envelhecer é uma coisa que eu sempre tive muito. Talvez pelo meu histórico infantil de muitas doenças, de estar sempre com algum problema, sempre com a saúde me escapulindo, aquele medo de envelhecer e que a gente tem a mania de achar que uma pessoa velha, ela é mais propensa a doenças, porque a imunidade vai diminuindo, e realmente é isso que acontece. E acho que vem aquela atrelado a esse medo, né, de envelhecer, vem o medo da doença e de não resistir a ela. Então eu me vejo bastante me sabotando com essa crença. Exatamente pelo medo de ter uma baixa imunidade e acabar adoecendo. Eu vou começar a live lendo um trecho de um livro. Esse livro, O Poder do Subconsciente, esse livro mudou a minha percepção da vida. Foi, acho que, o principal livro que fez eu realmente virar uma chave definitivamente na minha vida. Ele me fez ver que a vida é muito mais do que o medo. Boa noite, Olga. Então, a vida, a gente não pode viver com medo, né? A gente não pode viver achando que a vida vai simplesmente desaparecer. A cada ano que a gente passa, a gente vai achando que a gente está ficando velho e que a gente pode morrer a qualquer momento, né? Boa noite, Rosa. Gente, vocês podem, eu vou falando, e vocês podem, se quiser deixar alguma coisa aí, alguma dúvida, no final eu vou fazer uma tiragem coletiva para quem estiver na sala, em que eu vou fazer exatamente perguntar por que a gente tem essa crença, né? Por que a gente tem a crença do medo de mudar? Porque a gente está velho demais. E é interessante falar disso, e eu quero realmente começar essa live. Pois é, você anda com esses pensamentos, né? Então tá na hora de mudar a forma de pensar. Eu tava falando no início da live que eu li esse livro, O Poder do Subconsciente. É um livro que eu indico para todas as pessoas. Esse livro mudou a minha vida. O último capítulo desse livro, eu li ele chorando. Eu chorava o capítulo inteiro. E o nome do capítulo é Como Permanecer Jovem em Espírito para Sempre. Esse livro é fantástico e eu quero começar lendo um trecho dele para vocês. Envelhecemos quando perdemos interesse pela vida, quando deixamos de sonhar, de ansiar por novas verdades e de procurar novos mundos para conquistar. Quando abrimos a mente para novas ideias e novos interesses, e quando levantamos a cortina e deixamos entrar a luz do sol e a inspiração de novas verdades da vida e do universo, somos jovens e cheios de vida. Eu acho que a velhice está dentro da cabeça, né? Nós realmente podemos ser jovens para sempre. E nesse livro ele fala que a maior parte das pessoas começa a produzir de uma forma muito mais consciente depois dos 65 anos. Então, a gente pode sempre mudar. E de que maneira a gente pode permanecer jovem? Ao meu ver, lógico que esse é o meu mapa, é encontrando um propósito. A pergunta que eu faço é: por que você levanta todo dia da cama? O que te faz sair da cama todos os dias? Então, quando a gente tem um propósito, a gente quer viver muito para realizar o propósito. E é o que acontece comigo hoje, né? Então eu sempre tive essa crença, o medo da velhice, porque eu atrelava a velhice à morte. E o que na verdade eu não tenho medo da velhice, eu tenho medo de morrer.
porque eu tenho muita vontade de viver. A vida para mim é uma bênção enorme. Então, na verdade, o meu medo não era de envelhecer, e sim de morrer precocemente. Louco isso, né? Muito louco. E interessante que eu sempre falo que eu quero viver muito, eu quero ter uma vida abundante. Hoje eu digo que eu vou viver até 120 anos, né? Eu vou viver até os 120 anos. Antes eu dizia que eu ia viver até os 100, agora eu já aumentei porque eu tenho muita coisa para fazer ainda, depois que eu descobri o meu propósito. E interessante, tá? A respeito de propósito, é que não necessariamente o propósito, ele é único na tua vida. Você pode ter fases de propósitos diferentes. O que importa é você encontrar um que te motive a continuar caminhando, a continuar com a mente funcionando. Então, o propósito está atrelado exatamente ao sentimento de eu quero viver para fazer mais e mais e mais. Eu quero ter muita saúde para poder fazer tudo isso que está dentro de mim. Então o propósito é exatamente o que nos mantém jovens. Então o que eu digo para vocês, encontre o propósito de vocês, que com certeza você vai viver muito, de uma maneira muito saudável. Não tem problema, Olga, vai ficar gravado e as pessoas depois assistem, quem sentiu o chamado. Eu sempre falo que as lives, elas ficam aí eternamente e eu acredito que todo mundo que precise ver vai assistir, com certeza, né? O que importa é exatamente, hoje é uma sexta-feira, todo mundo provavelmente está no happy hour, então é assim mesmo. Aí é bom, Olga, aí, ó, a tiragem vai ser pra você. Então, o medo de envelhecer. O importante é a gente perguntar qual a intenção positiva. O que faz ter esse medo? O que te faz sentir esse medo? Exatamente. No meu caso, não era o medo de envelhecer que eu tinha. Eu tinha o medo de adoecer e morrer. Então não era da idade que eu tinha medo. Eu tinha medo de não ter saúde e acabar morrendo antes da hora. Porque a gente tem esse negócio, né? Os anos vão passando e a gente vai achando que a morte tá... E realmente, né? A gente tá mais perto da morte do que da juventude, né? Então, assim, depois que a pessoa passa dos 50 anos, com certeza ela provavelmente já viveu mais da metade da vida dela. E aí começa a vir aquela contagem regressiva, né? E aí vem aquela ânsia de fazer muitas coisas, aquela ânsia de, eu tenho pouco tempo, né? Isso acontece muito comigo. Aí eu compro um monte de livro, aí eu entro em um monte de curso, e eu quero fazer tudo, fico ali querendo cada vez mais adquirir mais conhecimento, mais sabedoria, e simplesmente pelo medo de ter pouco tempo para realizar o meu propósito. E hoje eu falo, eu vou ter o tempo que eu preciso. O tempo que eu preciso para fazer o que eu vim fazer nesse mundo. Para fazer aquilo que realmente eu quero para minha vida. Sim, viver, viajar. Eu tenho vontade de propagar para as pessoas tudo isso todo esse conhecimento que eu estou adquirindo, né? E eu fui descobrir o meu novo propósito aos 49 anos, né? E com a pandemia. Então muitos falaram que a pandemia foi a pior coisa que aconteceu, que realmente a pandemia foi muito difícil, foi muito pesada. Mas no meu caso, foi um renascimento. Eu vivi a carta do caixão, do baralho cigano. Se a gente for levar para uma carta do tarô, eu vivi a carta da torre, né? Aquela sensação de que eu estava despencando lá do alto, em queda livre, e só Deus sabia onde eu ia cair. Mas depois da torre vem a estrela, né? A esperança, a renovação.
Então, e depois do caixão vem um buquê. Olha que interessante. Que se a gente for comparar com a estrela, é exatamente a esperança, a felicidade, a alegria, a harmonia. Então nós vivemos os arcanos, né, de uma maneira linear, cíclica. A gente está sempre passando por todos eles, né? Então, na época da pandemia, que eu realmente descobri o meu propósito, o meu próximo propósito, que agora é realmente levar tudo isso que eu adquiri de bagagem, estudando loucamente tarô, baralho cigano, marralila, hipnose, PNL, enneagrama, terapia cognitiva comportamental. Então, assim, foram muitas coisas que eu estudei, muitos livros que eu li, e eu encontrei nisso tudo um propósito, que é vir aqui fazer lives, agora montando um curso de baralho cigano, que é um curso totalmente voltado exatamente para nosso interior. E é lógico que, vou poder jogar para outras pessoas? Lógico que vai. O curso é para você aprender a mexer com as cartas. E simplesmente é um propósito, é um amor, é uma paixão, que eu não canso de trabalhar, de estar ali fazendo as coisas e sem medo mais da velhice. Porque aos 49 anos eu descobri. Eu estou vivendo um novo ciclo. E eu fico brincando que eu vou até os 120. Então, o quanto a gente não fica perdendo tempo na vida pelo medo da velhice. E aí, com essa velhice, eu tô velha demais para recomeçar. Eu tô velha demais para ir para um novo emprego. Eu tô velha demais para trocar de relacionamento. Eu tô velha demais para acreditar no amor. E olha, eu tinha essa crença também. Que eu não ia... Eu saí de um casamento com 22 anos de relacionamento. E eu falei assim, pronto. Eu tava com 48. Eu não vou mais conseguir recomeçar minha vida a dois. E eu carreguei essa crença e eu luto muito contra ela. Quando os sabotadores vêm dizendo que eu tô velha demais para me apaixonar de novo, para alguém me amar, eu começo a mudar essa maneira de pensar. Porque a forma que a gente pensa é o que a gente joga pro universo. As coisas que a gente fala pra gente é o que a gente joga pro universo. E aí é o que a gente atrai. É a lei da atração. A gente atrai aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente fala. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente diz. Porque os nossos sabotadores, eles são poderosos. Aí é o crítico, é o controlador, é o escapista e tem vários outros. E a gente está sempre negando o nosso sábio interior. E esse sábio interior, ele é o que guia a gente para uma velhice plena e feliz. Eu quero... Boa noite, Flávia. Eu quero trabalhar com o que eu amo por muitos e muitos anos. E lembrem o seguinte, vocês têm a sabedoria. Desculpa, eu engasguei. Vocês têm a sabedoria dos anos todos de vida que vocês têm. Tem até um pessoal que fala assim, né? A gente ouve muito isso. Nossa, se eu tivesse o aprendizado que eu tenho hoje, o conhecimento que eu tenho hoje, com o meu corpinho de 20, ninguém me segurava. Com a minha carinha cheia de colágeno de 20 anos, com isso tudo que eu tenho hoje, imagina a potência que eu seria. Só que você tinha 20 anos e você agia como uma pessoa de 20 anos. Eu vou falar, eu não troco os meus 54 anos pelos meus 48. Eu não troco meus 54 anos pelos meus 43 anos. Hoje eu estou muito melhor fisicamente e mentalmente. Porque hoje eu consigo ver as dinâmicas que eu uso na minha vida e que me sabotam e que me atrapalham. E a gente pode realmente, através do autoconhecimento, mudar a forma da gente agir na vida.
Então, nós não somos velhos demais para recomeçar nada. Nós podemos sim recomeçar tudo que a gente quiser. Porque a velhice está dentro da cabeça. É lógico. Ah, mas o meu corpo já não me atende mais como antigamente. Eu já não aguento mais as coisas que eu aguentava antigamente, não é verdade? Ai, dói aqui, dói ali, estala aqui, estala ali, não é verdade? Mas faz parte da vida. Para mim, o importante é realmente a gente ter uma mente sã, uma mente capaz de pensar e cuidar do corpo, né? Eu fiz uma live agora recente sobre isso. O quanto a atividade física é muito importante depois, para a mulher, principalmente depois dos 40, que nossos hormônios começam a deteriorar e a gente vai entrando num looping, né? Muito difícil. E se a gente não cuida bem fisicamente da gente, é complexo. Mas o que adianta também cuidar do corpo e a mente tá, assim, totalmente na escassez, negativa, dando tudo, achando que tudo vai dar errado na vida. Realmente, isso aí, não adianta ter um corpo são se a mente não tá sã. É preciso realmente as duas coisas estarem em sintonia. E esse livro, realmente, O Poder do Subconsciente, eu indico para todos vocês. O último capítulo foi muito forte para mim. Esse livro, ele mexeu com a minha vida demais. E eu queria ler umas dicas valiosas desse capítulo da idade, da velhice. Uma delas que eu marquei aqui é: paciência, bondade, amor, boa vontade, alegria, felicidade, sabedoria e compreensão são qualidades que jamais envelhecem. Cultive-as, manifeste-as e permaneça jovem de mente e de corpo. A velhice não é a fuga dos anos, é o alvorecer da sabedoria na mente do homem. Os anos mais produtivos da vida podem ser os de 65 a 95 anos. Receba bem os anos que chegam. Eles significam que você sobe mais alto no caminho da vida, que não tem fim. É um livro muito poderoso. Esse livro aqui eu recomendo para todos vocês. E o que mais eu poderia falar sobre essas crenças, né? Da velhice. Eu tinha muito medo de ficar velha. Eu lembro quando eu tinha 15 anos, eu chamava as pessoas de 40 de velhas, né? Eu ficava assim, nossa, 40 anos, olha como é que tá velha. E eu tô com 54 hoje e não me sinto velha. Eu me sinto muito jovem. Assim, as pessoas que convivem comigo falam da minha alegria, da minha vitalidade, né? Então, é lógico, a gente vai, o rosto já vai enrugando, né? A pele já não é tão maravilhosa, mas é uma outra fase, é uma fase deliciosa e é possível recomeçar a vida, é possível recomeçar o amor, é possível recomeçar começar uma nova profissão, é possível começar novos sonhos, realizar sonhos depois dos 50, depois dos 60. A vida não acabou porque você se aposentou, por exemplo. Eu não estou aposentada ainda, mas para quem tá, por que a vida tem que acabar porque a pessoa aposentou? Vai arrumar outra coisa para fazer. Não dá. O que faz a pessoa caminhar para a morte é ela deixar de sonhar. Deixar de sonhar é o que acaba com a nossa vida. Porque é importante sonhar. Sempre. Então eu deixo essa reflexão para vocês. Não deixem de sonhar nunca. Busquem uma conexão com algo maior. Encontre algo que vocês amem profundamente. Porque aí a vida rejuvenesce. A gente fica se sentindo menina de novo, né? Porque a vida floresce quando a gente encontra um motivo para acordar todos os dias e sair da cama. Todos os dias eu levantar da minha cama, eu falo, hoje eu escolho ser mais feliz. Hoje eu escolho levar alegria para as pessoas. É sempre assim? Não.
mas 90% das vezes é. E tem dia que eu tô mais pra baixo, assim, cansada, né? Eu tenho trabalhado muito mesmo nesse meu novo projeto. Mas isso tá me dando um gás, tá me dando uma alegria de eu saber que eu posso ajudar outras pessoas. Então isso pra mim tá sendo assim fantástico. É um sonho que eu tô realizando. E isso traz o que? Um rejuvenescimento pra mim. Eu tô me sentindo mais jovem, mais feliz, mais alegre. Então, não é a velhice que mata. O que mata é não ter sonhos. O que mata é não ter vontade de sair da cama. Isso é que destrói. Isso é que bota a gente para baixo. Então, é um convite que eu faço para vocês. Se tá se sentindo assim, eu tô muito velha para sair dessa relação, mas prefere ficar infeliz nela. Eu tô muito velha para arrumar outro emprego, aí prefere ser infeliz nesse emprego. Eu tô muito velha para amar novamente. Ninguém vai querer nada comigo nessa idade. E aí você vai ficando sozinha. Então é muito importante pensar diferente. É preciso mudar a forma de pensar. Porque o que acaba com a nossa sanidade são os nossos sabotadores. É tudo aquilo que bota a gente para baixo. E a gente para de sonhar. E aí o que chega? O caminho para a morte, a velhice, o definhamento, até que a gente perca o brilho do olhar e desista de viver. Então o problema não é a velhice, o problema não é a idade chegando, não é esse o problema. O problema é você não ter sonhos. Então pensem aí a respeito disso. O que me faz ter medo da idade que está chegando? Porque para muitas pessoas a idade acaba, a vida acaba depois que se aposenta. É como se a pessoa parasse, eu não vou produzir mais, eu já sou inútil para a sociedade. Né? E eu já tô doida, sabe por quê? Eu tô doida para me aposentar. Mas é para ficar parada, não, é porque eu tenho o meu propósito e eu vou mergulhar nele com tudo. Eu já me vejo com o cabelo branquinho em cima de um palco falando para as pessoas. Eu tenho tantos sonhos, que eu vou viver todos eles. E eu vou ter muita saúde para realizar cada um deles. E aí, quando você se conecta a isso, você descobre que você tem tudo o que você precisa. Aí o outro não tem mais tanta controle sobre você. Então você já não se preocupa mais o que o outro está pensando. Não se preocupa mais se o outro ama ou não ama. Porque o amor está dentro de você. E é isso que te faz ter vitalidade. E é isso que faz você avançar na idade de uma maneira plena. Então, esse é o convite que eu faço. É o medo de envelhecer que vocês têm? Ou é o medo de ficar subutilizado, inútil, sem propósito, incapaz? Porque existe a intenção positiva. Sempre tem. E eu quando eu tinha medo de envelhecer, né, ficar velha, o meu medo era realmente não ter saúde. Então eu sempre falava assim, eu quero envelhecer com saúde, era o que eu sempre falava, eu quero envelhecer com saúde, eu não quero dar trabalho para as pessoas, né? E na verdade, o meu medo maior era realmente esse. Não era da velhice, era de não ter saúde. Que esse sempre foi o meu grande
problema. Que não é mais porque eu tô trabalhando muito isso. Muito. Eu tenho trabalhado muito dentro de mim. Que eu sou muito saudável. E que eu não vou ficar mais doente. Que eu vou viver os anos que me faltam com muita saúde. Né? E é isso, essa é a reflexão que eu deixo para vocês aqui. O quanto o medo da velhice não é da velhice. Não é a velhice que é o problema. O problema é o que você tem dentro da cabeça. É o que tem dentro da cabeça. E exatamente. E o que tem dentro da cabeça? É o sabotador. O crítico interno. Que fica ali, ó. Sabe o diabinho? E aí eu faço esse convite a vocês. Quando vier esse tipo de pensamento, mude-o. Imediatamente. Isso aí não me pertence. Isso não me pertence. E vai pro seu sábio interior. Todos nós temos os sabotadores e o sábio. E esse sábio, ele pode dominar os sabotadores. E estar no controle. E fazer você ter uma vida muito mais plena e feliz. Bem, Olga, eu vou fazer uma tiragem agora então, tá bom? Eu queria deixar essa reflexão no final aí pra vocês. O quanto vocês estão usando a idade simplesmente para não fazer. Para ficar na zona de conforto. Para ficar na procrastinação. E não fazer aquilo que você veio fazer nesse mundo. Não se jogar na vida de uma maneira plena. Olha para o universo. Olha para essa criação divina que nós temos. Por que é melhor ficar sofrendo, na dor, ali, ó, se chicoteando? Pra quê? A vida é maravilhosa. Isso tudo foi criado. Nós fomos criados, nós somos muito perfeitos. Nós somos perfeitos. Não tenham medo da idade. Tenham medo do que você vai fazer da sua vida. É disso que você tem que ter medo. Eu vejo jovens aí que parecem uns velhos mesmo na cabeça. Pensem bastante o que você precisa fazer para melhorar a sua forma de pensar em relação à sua vida. O quanto é o sabotador que te impede de andar, que te impede de realizar seus sonhos. E dê um basta nisso. Dê um basta nisso. Eu vou fazer uma tiragem com baralho cigano. E vamos fazer o seguinte. Os jovens estão sem alegria, sem ânimo. Mas quem é responsável? A criança nasceu sem energia, sem alegria? Não, a criança não nasceu assim. O quanto nós, pais, estamos realmente exercendo uma função de uma maneira doentia com os nossos filhos. É uma reflexão, é uma conversa para uma outra live, que hoje eu vim falar da velhice. Mas o mundo está muito esquisito. Né? E depois da pandemia parece que assim, ficaram dois polos, né? A galera que foi pro autoconhecimento e a galera que preferiu viver botando a culpa em tudo para não viver a vida. Então é importante realmente a gente pensar. O medo da velhice, a idade, é só uma desculpa que a gente usa para não fazer o que a gente tem que fazer nesse mundo. Eu tô velho demais para isso. Desculpa esfarrapada. É desculpa para não fazer. É desculpa para não viver. Isso aí,
Pra mim não tem conversa. Ah, eu tô velho demais, eu tô velho demais. Para com isso. Para com isso. Vá viver a vida. Vá ser feliz. Vá realizar seus sonhos. É o que eu falo pra vocês. Porque a vida é maravilhosa, a vida é fantástica. Descubra o seu propósito. Descubra o seu propósito. O que te faz levantar todos os dias da cama? Se pergunte, por que eu saio da cama todos os dias? Né? O que me dá alegria de viver? E é isso aí. Eu já tenho resposta para tudo isso. E eu me sinto muito motivada. Eu me sinto muito plena, muito feliz. E eu moro sozinha. Eu adoro ficar na minha casa. É uma solitude maravilhosa. Porque eu tenho nos livros, nos cursos que eu faço, no tarô, no baralho cigano, no Mahalila, eu tenho... Assim, eu fico plena fazendo isso. Falando para vocês. E eu venho sempre aqui. Às vezes falo para uma pessoa. E depois um monte de gente assiste a live, né? Porque na hora, às vezes, a pessoa não pode. Mas eu nunca me esqueço de uma vez que eu fiz uma live e com uma menina que eu não conhecia, ela veio falar comigo que ela mandou a live para uma amiga que mandou para uma outra amiga que estava pensando em se matar. E disse que a menina foi buscar ajuda depois que assistiu a live. Ela falou assim para mim, a sua live salvou uma vida hoje. E isso para mim me deu um gás para não desistir nunca. Nem que eu venha aqui falar sozinha. Mas sempre tem alguém que pode ser ajudado. É o que eu falo, vai sempre assistir quem tem que assistir. E tudo que eu falo aqui são coisas que são minhas, né? E coisas que eu li, que são minhas crenças, o que eu acredito. Eu sempre gosto de falar das minhas crenças, porque são minhas. E eu tô falando de mim, eu não tô falando do outro. Mas alguém vai espelhar e alguém vai sentir, como a Olga hoje, falando, nossa, eu sinto desse jeito também. Então é isso aí. Para isso servem os livros, os cursos, as pessoas que vêm aqui doar seu tempo para as outras pessoas. E o tempo é uma das coisas mais preciosas que as pessoas depois dos 40, depois dos 50, depois dos 60, mais valorizam. Eu falo, meu tempo não tem preço. Eu não tenho como botar valor no meu tempo. Botar preço, né? Porque valor é inestimável. O valor do meu tempo. Era isso que eu queria trazer hoje. Queria fazer um convite. Dia 9 de maio eu vou fazer uma aula de baralho cigano. Quem quiser participar, se inscreva no link da minha bio e vem comigo. Vou fazer uma aula super alegre, vou fazer ao vivo, vai ser pelo YouTube, porque já tem mais de 200 pessoas inscritas, então no Zoom só daria para 100 pessoas, para não ter perigo de ninguém ficar de fora. Eu vou transmitir pelo YouTube. Eu gostaria mais de fazer pelo Zoom, que eu adoro olhar para as pessoas, estar vendo as pessoas. Eu sei, Olga, obrigada você vai gostar, vai ser bem legal. E vai ser fantástico, assim, porque eu sempre venho com muito, muito gás, com muito amor. Preparei uma aula bem, bem legal mesmo. E vocês, quem sabe, desperta para vocês o amor pelas cartas como eu tenho, né? Então é muito gostoso você abrir cartas e fazer uma leitura. É uma delícia. Eu vou agora fazer a tiragem, tá bom? Então vamos lá. A situação é a velhice, né? Então a gente vai usar o tema, a velhice. Velhice de tema, né? Então vamos lá. Vou usar o baralho cigano. Para quem tá aqui e que vai fazer a aula no dia, já vai se familiarizando com o baralho cigano, né?
Então vamos lá. O tema é a velhice. Vamos ver o que vem trazendo. Olha, a âncora. Há realmente uma fixação. Nós, né? Estamos ancorados ali com a velhice, né? É como se fosse uma crença muito forte, muito bem estabelecida. Ela foi muito bem reforçada ao longo da vida. Que a pessoa que fica velha, ela deixa de viver. Ela só fica esperando a morte. Então é uma crença muito raiz. Que essa âncora aí, ela para um navio, né? Então, pensa como é que a gente é rígido em relação a isso. É muita rigidez. Agora eu vou abrir uma casa. É interessante que eu estou fazendo essa tiragem. Eu faço essa tiragem para a semana, onde eu não trago um tema. É o tema da semana. Mas hoje eu estou usando ela, estou testando ela com um tema específico. Que aqui eu peguei hoje a velhice, o medo da velhice, a minha vida acabou porque eu tô velha, essas coisas. Então, vê que é uma crença que tá bem enraizada, né? De âncora. E aí o seu desafio, qual é o seu principal desafio com essa crença? Olha, as cartas. As cartas como desafio é como se você tivesse uma dificuldade de aceitar outro tipo de opinião. Porque a carta fala de coisas que vêm de fora, novidades que vêm de fora, mas ela tem que estar como desafio. Então o seu desafio é aceitar ela, aceitar o que vem de fora, aceitar. Por exemplo, quando eu li esse livro que eu falei pra vocês, eu chorava no capítulo da velhice, porque aquilo ali ia dando tapas na minha cara, porque tudo que eu falava tava o contrário no livro. Tipo assim, a vida começa com 65 anos, que a pessoa vai produzir mais, que ela vai estar muito mais conhecedora das coisas, muito mais sábia. Eu olhava pro livro e eu falava assim, meu Deus, eu não acreditava em nada disso. E aí a sua verdade vai mudando. É exatamente aqui o desafio, as cartas. Você aceitar, por exemplo, que essa live que eu tô falando sobre a velhice, onde a velhice é só uma desculpa que você usa para não andar na vida, você pode não receber isso. Não aceitar. É bem a carta. Você não aceita outra coisa. Por quê? Porque a crença está muito bem ancorada. A crença está bem ancorada. Nossa, essa âncora cair aqui foi fantástico. E aí, vamos ver aqui qual é o aprendizado que você pode ter. Vamos lá. Chicote. Que você precisa se prender, o aprendizado é você se prender a novas crenças. Você se amarrar a novas situações. Deixar que o que está chegando amadureça, pense sobre isso e se prenda ao que está entrando de novo. Que é o desafio, você aceitar o novo. E a partir do momento que você aceita o novo, você se prende a ele e muda a crença. Ressignifica a crença. Lá de trás, que está bem ancorada na tua alma, nas tuas entranhas. E aí você consegue se prender a uma outra crença. Você ressignifica essa crença. O que eu vejo muito em crenças, né? Com a hipnose. A gente pode ressignificar a crença. A gente pode dessensibilizar a crença. Ou a gente pode trocar a crença. Acreditar numa nova verdade. É muito interessante isso. Por que eu estou falando da nova verdade? Porque eu troquei várias crenças minhas. Depois que eu conheci esse mundo fantástico dos oráculos, da PNL, da hipnose. Eu fui trocando as minhas crenças. Eu dessensibilizei as outras? Não, eu troquei de crença. Eu passei a acreditar em outra verdade. E é exatamente o que está falando aqui no jogo. Você precisa receber o novo, confiar e se amar, e se pegar nele. E esquecer aquela outra verdade que você achava como verdade absoluta. Porque a verdade, ela pode ser mudada a cada momento. E aí o conselho do baralho cigano. O cachorro. Fala de fidelidade, fala de amizade, fala de companheirismo. Fique amigo.
se apegue ao novo que está entrando. É possível mudar sua mentalidade em relação à velhice. A sua idade pode ser a sua maior companheira. Pode ser a sua maior amiga. Pensem a respeito disso. Eu podia tentar calcular a carta oculta. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Peraí só um instantinho, porque aí eu tenho que fazer conta. E eu tô sem calculadora. Alguém pode fazer uma conta pra mim aí ou fica difícil pra eu calcular a carta oculta? Você consegue, Olga, fazer a carta oculta? Deixa eu ver se eu consigo somar. 27 com 18, 45. 45 com 35, 80. 80 com 11, 91. Tô fazendo conta, hein? Tô fazendo. Eu tenho... 91 menos 36. 11, 5, 8 menos 1. 75. Menos 36. 49. Menos 36. 13. 13 é a carta da criança. Boa noite. 13 é a carta da criança. Eu diria que a carta oculta é... Olha que lindo. Olha como é que o baralho cigano é maravilhoso. A carta oculta vem a criança. Eu já fiz a conta de cabeça. Não, tem que ir diminuindo até chegar num número que dê pra usar. E foi o 13. Eu fiz de cabeça. Ó, a cabeça tá boa ainda, tá vendo? A criança diz pra você voltar a ser jovem. Desfrutar a vida como uma criança faz. Que a velhice está dentro da sua cabeça. Que é possível sim ter alegria, ter felicidade. Interessante, né? Como que é o baralho cigano? E eu falo que o baralho cigano, ele mexe bastante com o nosso subconsciente. Eu vejo muito o baralho cigano entrando no subconsciente da gente, trazendo para a superfície. Anteontem eu fiz uma live onde eu misturei tarô com baralho cigano. E é assim, fantástico. No domingo eu vou fazer outra live. E eu vou falar sobre a diferença da torre do tarô para a torre do baralho cigano. Elas são diferentes. E eu vou falar sobre isso no domingo que vem, às 7 horas da noite. A gente vai fazer um bate-papo. E é lógico, no final uma tiragem, né? Mas sobre as duas cartas que todas, tanto o baralho cigano quanto o tarô, tem torre. Mas elas são bem diferentes. O significado é bem diferente. Então vai ser bem legal, vai ser já uma aquecida para a aula. Então já vão chegar na aula sabendo como é que é a torre, né? Então tem uma diferença aí bem legal e eu vou falar sobre isso na live de domingo. E eu queria deixar essa reflexão para vocês agora com essa carta da criança. Deixa eu pegar aqui, que eu fiz a conta de cabeça. Toma aí que eu tenho acertado na conta, né? Mas é a criança. Olha essa menina feliz, alegre, com o cachorro no jardim, caçando borboletas. É o convite. A velhice está dentro da sua cabeça. Volte a ser criança e se permita levar uma vida mais alegre, mais feliz e mais leve, que nem uma criança faz. Pessoal, era isso. Gostei muito, muito obrigada por quem veio aqui e participou. A live vai ficar gravada. Domingo eu espero vocês na última live de aquecimento para nosso encontro no dia 9 de maio, às 20 horas pelo YouTube. Eu vou disponibilizar o link lá no grupo que o pessoal está entrando para a aula, né? Que bom, Olga, que você gostou. Muito obrigada. E eu espero encontrar vocês lá. Vai ser bem legal. E a gente vai falar mais um pouco de numerologia, dos arcanos, tá? E dos naipes. Então vai ser bem, bem interessante.
Muito obrigada, Olga. Uma boa noite aos outros que também estão na sala. Uma boa noite. Fiquem com Deus e até domingo. Tchau.